Amém. Bom dia. Agora eu entendi tudo, porque eu estou indo para o terceiro filho. Tati falou que a pastora Lolena é uma inspiração para ela. Então acho que eu não vou parar no terceiro. Amém. Você está feliz hoje? Amém. Pergunta para esse irmão bonito do seu lado, você está feliz hoje? Fala para ele o seguinte, fala assim, você tem pelo menos 2 motivos para estar feliz hoje. Fala para ele, o primeiro é porque Jesus te ama muito. É um bom motivo esse ou não? Diga para ele o segundo motivo, que você deve estar muito feliz, é porque você está sentado do meu lado. Amém. Glória a Deus. Amém. É um bom motivo, sim ou não? Olha aí, ele podia estar no lado de tanta gente, escolheu o seu lado. É uma alegria. Aqui. Irmãos, é uma alegria para nós estarmos aqui. Na verdade, nós já estamos nos últimos dias de Portugal, né? Vamos ficar 12 dias aqui. Na terça-feira estamos retornando para o Brasil. Pregamos aqui, Porto, Aveiro. E agora voltamos para Lisboa. Mas é tão bom quando nós encontramos assim, irmãos tão apaixonados por Jesus, né? Eu quero dizer que essa manhã tem tudo para ser uma manhã especial na sua vida, porque você está aqui e a Bíblia fala que aonde nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele também está. E sabe, aonde Deus está, algo sobrenatural sempre acontece. Eu sempre falo que uma das coisas que você tem que sair da sua casa domingo de manhã para vir ao prédio da igreja é vir com o seu coração cheio de expectativa. Há um texto que eu gosto muito lá em Mateus capítulo 9, quando a Bíblia relata a cura da mulher hemorrágica, lembra desse texto? Uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue, hemorragia constante. Mas a Bíblia fala que um dia ela ouve que Jesus está passando e ela vai e toca na borda das suas vestes. E é interessante porque eu gosto da versão que diz, ela vai e toca no manto de Jesus, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar a veste do Senhor, eu ficarei curado. Eu creio que na verdade a cura dela não foi conquistada no momento que ela tocou, mas foi no momento que ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar, eu ficarei curado. Sabe, você está aqui hoje com a oportunidade de receber tanto do Senhor, mas qual é a sua expectativa para esta manhã? Que você possa falar assim, olha, eu nem ouvi a palavra, mas eu tenho certeza que ao final deste culto, eu serei tocado, cheio, transformado, né? Eu serei ministrado pelo Senhor. Amém? Você crê nisso? Vamos orar então, eu quero que você coloque a mão no seu coração, e eu quero que você nessa oração expresse ao Senhor a sua expectativa, amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, e nós estamos tão felizes pelo privilégio e pela oportunidade de mais um domingo estarmos reunidos em família, como corpo de Cristo, para recebermos do Senhor. Pai, o Senhor tem uma porção fresca, nova, transformadora, Pai, para nos derramar nesta manhã, Pai, e eu creio que nossos corações serão cheios, eu creio que nós sairemos daqui transformados, nós sairemos daqui, Pai, não como entramos, porque, Pai, nós teremos um encontro com a Sua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que é poderosa, e que possamos receber com alegria esta palavra, com o nosso coração como uma terra fértil, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero também, antes de ministrar, agradecer o pastor Felipe, né, pela recepção, né, por estarmos aqui hoje, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, essa igreja. Conversamos um pouco ali, e é tão bom ver o que Deus tem feito aqui, né, em 7 anos, tudo que o Senhor já fez nessa igreja, e é apenas o primeiro ciclo, é apenas o começo, né, Deus tem muito mais para fazer. Eu falo que a pregação hoje é só um detalhe, né, porque como é bom, fui tão edificado através do testemunho do irmão aqui, né, que decidiu se batizar. Como é bom nós vemos pessoas se entregando ao Senhor, amém? E hoje o tema dessa palavra é: em Cristo nós somos completos. Você pode repetir comigo? Diga: em Cristo nós somos completos. Diga: em Cristo eu sou completo. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: e o verbo se fez carne,
e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de... Vamos repetir só esse final? Jesus era cheio de graça e de verdade. Sabe, eu não sei se aqui você tem costume de montar quebra-cabeça. É quebra-cabeça que chama aqui em Portugal? Aquele... Puzzle. Ah, é americanizado. Tá bom, ok. Eu vou falar quebra-cabeça, você entende como isso, ok? Mas alguém gosta de montar isso? Alguém gosta? Gosta? Bastante gente gosta. Eu gosto de montar. Eu já montei muito com meu pai na infância, montava aqueles grandes e tal. E você sabe que é um desafio, paciência. E uma vez eu cheguei na casa de uma prima da minha esposa, lá numa outra cidade do Paraná. E aí eles estavam montando do Romero Brito, um grande assim, para colocar num quadro. Eu cheguei e estava só um cantinho com umas 5 ou 6 peças faltando. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Ele falou, não, Daniel, aqui tem as 5 ou 6 peças, tem o espaço, mas quando a gente coloca, não encaixa. Tem alguma coisa que no caminho foi errado. Eu falei, não, tranquilo, deixa comigo. Só estava a prima dela, não o marido. Aí eu falo, eu vou desmontar aqui a lateral, vou desmontar mais uma parte aqui para remontar. Eu falo, tudo bem. E eu estou lá desmontando, tirando as peças que já estavam montadas, o marido dela chega. Eu falo para ele o que eu estou fazendo, ele diz, não, já tentamos isso muitas vezes. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque agora eu tinha uma questão de honra, eu tinha que montar de novo, mas pelo menos tinha que sobrar só 5 peças, não poderia sobrar mais. E aí eu comecei, eu falei, agora eu vou terminar esse quebra-cabeça. Fui, e terminei, para a glória de Deus, aleluia. Estou com a moral elevada na família, né? E terminei. Mas você sabe que pior do que isso é quando você monta um quebra-cabeça e percebe que no final está faltando uma peça. Eu não sei se você já passou por isso, mas parece que todo aquele trabalho é em vão. Você monta o quebra-cabeça já numa superfície para emoldurar, colocar ali uma moldura bonita para fazer um quadro com aquele quebra-cabeça. Mas agora, ao final de todo aquele trabalho envolvido, você percebe que falta uma peça, que o quebra-cabeça não está completo, que ainda falta algum espaço ali. Então você fica decepcionado, fica com aquele espaço faltando. Sabe, é muito ruim quando nós temos essa sensação de que algo está faltando, de que algo não está completo. Sabe, infelizmente essa é a realidade muitas vezes das nossas vidas. Parece que em muitos momentos, em muitas áreas, coisas não estão completas. Parece que você se torna um pai, mas você acha que poderia ser um pai melhor. Você é uma mãe, mas você não se sente completa, você acha que poderia ser uma mãe melhor. Você tem um ministério, mas você não se sente completo e realizado naquilo. Sabe, você está trabalhando, mas você não é plenamente feliz. É tão ruim quando em determinadas áreas das nossas vidas nós não nos sentimos plenos, nós não nos sentimos completos, nós não nos sentimos realmente com essa sensação de estarmos satisfeitos. Mas sabe, a Bíblia fala algo interessante aqui em João capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. Jesus era completo, Jesus era pleno, Jesus era cheio. Jesus era alguém que não sentia e não tinha falta de nada. Mas às vezes você pode falar, ok, pastor, Jesus era Jesus, mas eu sou eu. E eu me sinto tão vazio às vezes, eu me sinto tão incompleto. Eu sinto que está faltando algo, eu sinto que eu não estou verdadeiramente alegre em algumas áreas, em determinadas circunstâncias. Mas a Bíblia não fala apenas que Jesus era completo. Eu quero avançar um pouquinho com você no versículo 16, João capítulo 1, versículo 16. Diz assim: e todos nós, diga todos nós, recebemos. Uau! Todos nós recebemos. Você não conquistou, você recebeu. Todos nós temos recebido da sua
plenitude e graça sobre graça. Então, Jesus era cheio, Jesus era completo, Jesus era pleno, mas agora ele decidiu compartilhar da sua plenitude comigo e com você. Alguém pode dizer aleluia nessa manhã? Agora ele decidiu também nos dar da sua plenitude. Há uma medida de graça sobre nós. Então, você sabe que realmente hoje nós vivemos num mundo com pessoas tão vazias. Na verdade, a palavra o Senhor me deu, eu ministrei pouco depois lá no Brasil, da época do carnaval. Eu estava falando com a minha esposa e a Tati falou algo. Falou, puxa, o que as pessoas comemoram no carnaval? Eu falei, olha, elas comemoram ficar 4 dias sem trabalhar, sem ir para aula, porque realmente não é dia de nada, não é comemoração a nada, não é lembrança de nada, não foi uma guerra, não foi nada, não, é um feriado que... mas a gente estava falando sobre isso. E na verdade, aquele momento ali no Brasil, simplesmente são de pessoas vazias, procurando algo para preencher. Pessoas vazias procurando ser completas, ser cheias. Sabe, às vezes nós como cristãos julgamos muitas vezes a pessoa está lá fora, o pecador, o ímpio, mas na verdade são pessoas vazias, espremendo algo para ver se alguma gota sai, buscando alguma coisa para trazer satisfação, buscando a última peça do quebra-cabeça, buscando uma vida que faça sentido, buscando uma alegria que não tem, buscando uma paz que não consegue viver. Sabe, essa é a realidade de muitos. Conversando com os pastores aqui, nós vemos que essa é a realidade também aqui na Europa, pessoas buscando algo, querendo satisfazer por algo, e às vezes procuram no vício, às vezes procuram na pornografia, às vezes procuram em tantas outras coisas, na idolatria, mas sabe, tudo isso é um desespero. Por quê? Porque o homem tem esse desespero de se sentir completo, de ter alguma relevância, algum significado, algum valor. Sabe, eles querem ser úteis, eles querem se sentir completos, mas a Bíblia fala que Jesus era cheio, e agora nós que encontramos Jesus, também recebemos da sua plenitude. No dia que você recebeu Jesus, você recebeu tudo aquilo que você precisa. Não, acho que você não entendeu. No dia que você recebeu Jesus, você recebeu tudo aquilo que você precisa. Você não precisa de mais nada. A plenitude, a alegria, a paz, sabe, a realização, tudo encontramos em Cristo. Quando recebemos Jesus, nós recebemos tudo. Então Jesus era alguém cheio, e nós precisamos também estar cheios, porque na verdade pessoas vazias é um problema. Muitos casamentos foram destruídos porque o marido e a mulher se sentiam incompletos. Pessoas que não se sentem plenas, pessoas que não se sentem completas, satisfeitas, elas estão sempre buscando algo do outro, estão sempre exigindo algo do outro, estão sempre querendo tomar algo do outro. Sabe, nós sempre estamos com expectativa no outro, nos frustramos com outros, porque na verdade nós não nos sentimos plenos, nós não nos sentimos completos. É um problema quando nós nos sentimos vazios. É um problema quando nós não sentimos que temos a plenitude de Deus sobre nós. Então, a nossa expectativa sempre é lançada em coisas, em pessoas. Porque você deveria ter feito isso, porque você não deveria ter falado isso, porque você agiu assim. Sabe, nós estamos sempre colocando a nossa expectativa nas pessoas, porque de fato não entendemos que somos completos. Nós sempre estamos nos frustrando, nos entristecendo, nos magoando, porque não sentimos que somos completos. Queridos, Jesus era completo. Agora, eu sei que você é amigo de Jesus, mas imagine você há 2000 anos atrás sendo um amigo de Jesus, Jesus encarnado ali como homem. Imagine como era ser amigo de Jesus, como era uma conversa com Jesus. Eu imagino que Jesus só iria falar palavras para levantar o seu espírito, para te elogiar, para te trazer ânimo. Sabe, Jesus era alguém muito resolvido. Nós não vemos Jesus saindo de Nazaré, e a Bíblia relata que Jesus senta numa pedra e começa a chorar, e os discípulos chegam para ele: "O que você está chorando, mestre?" "É porque na minha terra ninguém me deu valor."
É porque na minha cidade ninguém viu que eu era o Messias. Você consegue imaginar Jesus fazendo esse drama, sim ou não? Você consegue imaginar Jesus chorando, falando assim: minha mãe me esqueceu. Ele, meu pai e minha mãe foram embora e eu fiquei aqui, eles esqueceram. Você consegue Jesus chorando, dizendo: os discípulos dormiram enquanto eu orava. Não. Jesus era alguém pleno, completo. É por isso que as pessoas que se aproximavam de Jesus com o coração sedento, sempre fluía uma água viva do seu interior. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor é completo, Jesus é completo, mas Ele compartilhou da sua plenitude conosco. Por isso eu quero profetizar algo sobre você. As pessoas sedentas que chegarem ao seu lado vão encontrar uma fonte de água viva a jorrar de dentro de você. Você vai ser alguém que transmite vida. Você vai ser alguém que transmite alegria. Você vai ser alguém que realmente libera palavras que mudam o ambiente, mudam as circunstâncias, mudam a família, mudam a casa. Por quê? Porque você tem a plenitude do Senhor dentro de você. Alguém pode dizer amém? Jesus é cheio, mas agora eu e você também podemos ser cheios. O Senhor compartilhou da sua plenitude. Ele era cheio de graça e verdade, mas agora nós que o recebemos também da sua plenitude. Jesus estava sempre suprindo as pessoas. A sua graça não é algo que exige o nosso comportamento, exige alguma transformação exterior, mas a graça do Senhor é algo que nos supre interiormente para a mudança. Então veja, Jesus é tão cheio que agora Ele está compartilhando o suprimento. Ele está compartilhando algo que nos faz crescer. As palavras que eu estou falando aqui, ao lermos a Bíblia, são a palavra de Cristo sobre nós. E ao compartilharmos isso, ganhamos vida, coragem, força, fé. Por quê? Porque o Senhor sempre está nos suprindo. E nós também devemos viver como Jesus. Você que é casado, entenda, marido, você foi chamado para suprir a vida da sua esposa, para abençoá-la, para bendizer, para falar palavras boas. Esposa, você foi chamada para abençoar a vida do seu marido. Sabe, é tão benção aqui o testemunho do irmão, por quê? Porque a filha, já falava tanto tempo atrás: o meu pai vai ser batizado. Ela estava tão cheia de Deus que ela cria que Deus ia alcançar ela e a casa dela. E agora nós vemos um testemunho, realmente Deus alcançou. Sabe, pessoas cheias profetizam, liberam palavras de vida, liberam palavras de alegria, liberam palavras realmente de entusiasmo. Mas pessoas vazias só murmuram, só criticam, só olham o que está faltando. Por quê? Porque na verdade estão buscando a realização em coisas, nas circunstâncias. Mas quem é pleno e completo já encontrou a sua alegria no Senhor. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o 10 diz assim. Colossenses 2, 8 a 10. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Pois nele, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. A plenitude habita em Cristo, mas porque hoje nós estamos em Cristo, nós estamos nele, junto com ele, amalgamado com ele, agora nós também somos completos. Você não está aqui a cada dia buscando ser melhor, buscando ser completo. Não, você já é completo. Ande na sua posição de quem você já é. Você já é completo, você já é cheio, você já é transformado, você já é abençoado, você já é perdoado, você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém nessa manhã? Então, como que eu posso ser completo? Não é uma questão do que nós fazemos, não é uma questão de regras, não é uma questão de conduta, não é uma questão de mandamentos. Para ser completo, basta estarmos em Cristo. Nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou.
É por isso que o Senhor diz: agora em Cristo recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Há todos os dias uma medida de graça do Senhor sobre você. Todas as manhãs há uma medida de graça do Senhor sobre você, dizendo: você é completo, você é aceito, você é perdoado, você é amado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo você pode nele que te fortalece. Sabe, agora não é uma questão de como eu recebo, mas é de o que eu faço, mas é uma questão da fé que eu tenho. Em Cristo eu sou completo. Não é uma questão de vida perfeita, não é uma questão de nunca mais errar, mas é uma questão de, mesmo falhando, eu ainda me sinto pleno, completo. Mesmo quando eu falho, eu sinto que eu tenho a plenitude de Deus. Lembra o que se sentir completo? É receber da provisão. Então, mesmo quando eu falho, eu sei que há uma provisão preparada para mim. Eu sou completo em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém nessa manhã? Então, João capítulo 1 vai trazer essas duas verdades. Jesus era cheio, Jesus era completo, e nele nós somos completos. E é interessante porque você sabe que alguns números na Bíblia, os números na Bíblia têm algum significado. O 1 aponta para unidade. Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. 1 aponta para a unidade, o 2 aponta para a concordância. Se 2 concordares a respeito de qualquer coisa, o Senhor fará. O 3 aponta para a ressurreição, para o Deus triuno. O 6 vai apontar para o homem. Mas o 7 vai apontar para a plenitude de Deus, a obra completa. O 7 vai apontar para algo completo. E é interessante porque nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia é um livro riquíssimo. A Bíblia é a nossa fonte. A Bíblia é onde nós recebemos dessa verdade dos céus. E nós vamos ver aqui no Evangelho de João, porque Jesus, agora aqui, ele começa a trazer alguns acontecimentos, alguns eventos, mostrando dessa sua plenitude, mostrando dessa sua obra completa. Então, no capítulo 1, o Senhor diz: Jesus é cheio de graça, mas agora vocês também podem ser, no versículo 16, supridos e plenos. Agora no capítulo 2, eu quero ler com você, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, na verdade, em mais versículos ali, vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. E aqui no primeiro milagre de Jesus, nós vamos ver que esse tema de plenitude, ele aparece. Isso não é por acaso, isso é intencional. O Senhor está nos mostrando algo, Ele está nos deixando uma mensagem aqui. Então você sabe, o primeiro milagre de Jesus acontece aonde? Em um casamento. Está lá o casamento rolando, de repente acaba o vinho. Acabou o vinho. Acabar o vinho era uma vergonha. Acabar o vinho era acabar a festa. Mas agora, então você sabe, Maria fala com Jesus, a sua mãe, ele diz: ainda não é a minha hora. Depois chegam para ele, e aí Jesus fala assim: olha, faça o seguinte, encham 6 talhas com água. Diga comigo, 6 talhas. Se Jesus mandou encher as 6 talhas com água, é porque essas talhas estavam vazias. Veja, quantas talhas eram? 6. Elas estavam como? Vazias. Eu falei para você, o 6 na Bíblia aponta para quê? Para o homem. Então, em outras palavras, Jesus está aqui. Havia 6 talhas vazias. Talhas vazias aponta para mim, aponta para você. Era o homem antes de Cristo. Era o homem vazio. Era o homem sem nenhuma perspectiva. Era o homem sem um propósito. Era o homem vivendo uma vida vazia e sem sentido. Mas agora, Jesus manda encher aquelas talhas, enche a primeira, enche a segunda, enche a terceira, a quarta, a quinta, sexta. Mas agora Jesus chega. E quando Jesus chega, ele se torna a 7ª fonte de água. E quando a 7ª fonte chega naquele lugar, aquelas talhas que estavam vazias e que agora foram cheias de água, aquela água é transformada em vinho.
Sabe, Jesus é a sétima fonte na sua vida. E no dia que Ele entrou na sua vida, você foi cheio, mas não apenas cheio, você recebeu da alegria do Senhor através do vinho. A sua vida passa a ter sentido. Sabe, Jesus agora se torna a sétima fonte. E o número 7 na Bíblia, como eu falei, relaciona essa plenitude, relaciona a Cristo. Então Jesus é aquele que enche potes incompletos. Jesus é aquele que enche talhas que não estão cheias, vazias. Ele é aquele que enche uma humanidade morta e sem vida até a borda. Cristo é aquele que nos faz transbordar de vida, aleluia. Agora, o que as talhas precisaram fazer para ser cheias? Nada, elas só precisavam estar disponíveis. Querido, sabe o que você precisa para estar cheio? Esteja disponível. Aquelas talhas só foram cheias porque elas estavam lá. Por isso que é importante, tem culto domingo, esteja aqui. Tem a célula durante a semana, esteja lá. Sabe, quando você está lá, é uma oportunidade da sétima fonte encher e transformar e transbordar sobre a sua vida. Jesus é essa sétima fonte. Mas agora, avançando no Evangelho de João, no capítulo 4. No capítulo 4 nós vemos que Jesus tem um encontro com uma mulher. Com a mulher samaritana. Jesus tem um encontro com essa mulher e aí Jesus começa a falar da água, da vida, e a água viva, e aquela mulher não entende, ela acha onde está esse poço, e ela fala, olha, se você soubesse com quem você está falando, né, você já teria sido cheia. Mas, a um tanto da conversa, Jesus pergunta algo interessante. Porque Jesus pergunta, cadê o seu marido? Cadê o seu marido? E aí, aquela mulher responde, não tem. E aí ele fala assim, você está certo. 5 homens já tivesse. E o que agora tem, não é seu. Quantos homens aquela mulher já tinha tido? 6 homens. 5 tiveram, o que tem não é seu. Ela tinha tido 6 homens, 6 maridos. Isso está apontando para quê? Aquela mulher buscava a realização em coisas humanas. Ela procurou em relacionamento humano, ela procurou em coisas humanas, ela procurou em coisas naturais. Mas agora Jesus chega e Jesus se torna o 7º homem na vida daquela mulher samaritana. Agora Jesus chega e você fala, por que Jesus pergunta a respeito disso? Porque Jesus quer revelar da sua plenitude. Falou assim, mulher, você já teve 6 homens, você já teve 5 maridos, o que você está não é seu. Todos esses homens não satisfazeram você, não deram alegria para você, não te completaram. Mas agora Jesus fala, eu sou o 7º homem na sua vida. Eu sou aquele que te completa, eu sou aquele que te faz, né, plena, eu sou aquele que supre as suas carências. Jesus está falando, você é carente. Você é carente porque você tem um vazio. Mas Jesus aparece naquele momento. Ele se torna o 7º homem. Ele que tinha sido a 7ª fonte, agora se torna o 7º homem. Mas não para por aí. A Bíblia é tão rica. Agora no mesmo capítulo, no versículo 52. Na verdade um pouquinho antes, a Bíblia vai falar o quê? Que um oficial romano chega para Jesus, e fala, meu filho está muito doente, Senhor, faz alguma coisa, e ele está quase morrendo. E aí Jesus fala o quê? Não, volta para casa, porque ele está curado. Aquele homem crê na palavra, volta para casa, e ele chega lá, o que acontece? Seu filho está curado. Vamos ler o versículo 52? Olha o que diz no versículo 52. João capítulo 4, versículo 52. Ele perguntou, quando o menino começou a melhorar? Bom, por que alguém que tem o filho curado quer saber a hora? Por que alguém que tem o filho que é curado quer saber que horas foi? Mas é interessante, ele fala, a que horas o menino começou a melhorar?
Em algumas versões diz, ontem à tarde, na hora 7ª. Que hora que o menino começou a melhorar? Na hora 7ª. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Que Jesus também é a 7ª hora. Isso significa, sabe o que, querido? Jesus, ele nunca se atrasa. Jesus, ele nunca esquece de você. Jesus, ele sempre tem o suprimento na hora certa. Sabe, às vezes você está aí, né, se sentindo vazio, incompleto, achando que Cristo esqueceu de você. Mas Cristo é a 7ª hora. Ele sempre chega na hora certa. Diz assim, perguntou-lhe, pois que hora achara melhor? Disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. Aquele que era a 7ª fonte se tornou o 7º homem e agora ele se apresenta como a 7ª hora. Jesus é alguém que nos faz perceber que nele nós temos a provisão no momento exato. Sabe, tudo vai ser feito exatamente como deve ser feito. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim, não se preocupe, Jesus não se atrasa, tudo vai ser feito exatamente como deve ser feito. Mas não para por aí, diga para a pessoa do seu lado, não para por aí. João capítulo 6, abra lá no capítulo 6, agora Jesus está pregando 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E aí Jesus chega naquela multidão e os discípulos falam, mestre, dispensa a multidão porque já é tarde, não temos comida. Não temos nada, não temos comida. E aí Jesus fala, deem vocês de comer. E aí Jesus fala, procure algo para comer. Os discípulos vão procurar diante daquela multidão inteira e o que eles acham? O que eles acham? 5 pães e 2 peixinhos. Quantos alimentos Jesus acha? 7. 7 itens, 7 elementos. E aqui está dizendo, Jesus é o presenteador perfeito. Tudo que ele pôs nas suas mãos é o suficiente para que você faça a obra que ele te chamou para fazer. O problema é que nós pegamos 5 pães e 2 peixes e reclamamos dizendo, é insuficiente, é tão pouco, é tão pequeno. Mas Jesus está mostrando tudo o que você precisa é desses 7 itens. Jesus já colocou nas suas mãos, levanta as suas mãos assim, diga assim, Jesus já colocou nas minhas mãos tudo aquilo que eu preciso. Diga mais uma vez, Jesus já colocou nas minhas mãos tudo aquilo que eu preciso. Ele já te deu 5 pães e 2 peixes. Ofereça esses pães, esses peixes nas mãos do Senhor e você vai ver a multiplicação acontecendo. Não ache que é pouco. O que você tem dentro de você é algo poderoso. Você recebeu do Espírito, você recebeu da plenitude. Sabe, você olha e fala assim, os meus talentos são tão pequenos, eu tenho tão pouco, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu acho que eu não tenho tudo o que eu preciso, a minha casa não é tão grande, os meus recursos não são muitos. Ei, para de falar isso e comece a agradecer ao Senhor pelos 5 pães e pelos 2 peixes, porque à medida que você agradece pelos 5 pães e 2 peixes, você vai ver o Espírito de Deus multiplicando na sua vida. Ele é o presenteador perfeito. Ele já te supriu. Ele já colocou na sua mão 7 elementos. Os 5 pães e os 2 peixes é só uma figura. Podia ser tantos outros, mas Jesus, ele não faz nada por acaso. Ele sabia que tinha 7. Era 5 pães e 2 peixes. Ele estava ensinando os discípulos. Aquilo que eu tenho para vocês é suficiente. O que Jesus tem para você é suficiente.
Eu quero declarar nessa manhã, você não tem falta de nada. Jesus é aquele que te supre de uma forma completa, em nome de Jesus. O pessoal do louvor pode subir? Eu ficaria pregando aqui até 3 horas da tarde, aleluia. Não, mas eu preciso acabar. Mas eu quero ler o último texto, enquanto o louvor sobe. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Aleluia. Porque aqui nós vamos ver que Jesus também é o sacrifício perfeito. 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Olha só, a Bíblia é tão rica. Diz assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos. Após os 6 passos, o que eles faziam? Sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e sons de trombetas. Olha aqui para mim, imagina a cena. Só te contextualizando, você lembra? Davi tentou levar a arca um pouco antes em carros de boi. Os bois tropeçam, Uzá tenta segurar a arca, morre. Há um clima então de tristeza e então ninguém mais quer levar a arca. Obed-edom leva para sua casa, em 3 meses ele é abençoado. Davi fica sabendo, agora volta. Só que agora ele volta e fala: eu não vou carregar a arca como os filisteus. Agora eu vou levar a arca da maneira correta. Mas agora, naquele trajeto, já tinha algo apontado para o cordeiro. A Bíblia fala que então eles davam 6 passos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos. 6 é o número do homem. Isso significa que até aqui o homem pode ir. Mas o sétimo ato era o sacrifício do animal. Porque o 7º ato é o sangue do cordeiro. Jesus é o sacrifício perfeito, suficiente, pleno. 6 passos nós conseguimos, mas existe um quebra-cabeça que está faltando. Existe uma peça faltando, existe ainda um vazio. Mas o 7º ato agora é o sacrifício, sangue derramado. Jesus se tornou o sacrifício perfeito sobre as nossas vidas. E agora lá em Hebreus, eu encerro com esse texto, Hebreus capítulo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Eu quero que você se delicie nesse texto a partir do verso 14. Hebreus 10, 14 diz assim: porque mediante a esta única oferta, a oferta de Cristo, o Cordeiro perfeito, o sacrifício pleno, porque mediante a esta única oferta, Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Pois depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis no seu coração e a escreverei na sua mente. E acrescentou: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e os seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de oferecer sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. Muitas vezes
vezes o diabo quer usar as suas falhas para dizer que você não tem tudo, que você não pode tudo, que Deus não vai te dar tudo. Mas através do 7º ato do sangue do Cordeiro, agora foi o sacrifício que pagou os nossos pecados e que nos deu livre acesso à presença do nosso Pai. O sangue de Jesus pavimentou um novo e vivo caminho, e hoje eu e você podemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus. E foi esse sangue que nos tornou completos, perfeitos. Hoje, quando o Senhor para você, Ele não enxerga você, mas Ele enxerga Cristo em você. Por isso você pode dizer: em Cristo eu sou completo, em Cristo eu tenho a verdadeira alegria, em Cristo eu sou suprido, em Cristo eu tenho paz, em Cristo eu tenho tudo aquilo que eu preciso, em Cristo eu me torno um bom pai, em Cristo eu sou uma boa mãe, em Cristo as minhas finanças são supridas, em Cristo eu sou abençoado, em Cristo meu ministério é frutífero, em Cristo eu sou mais do que vencedor, em Cristo a minha família vai ser ganha, em Cristo a paz já reinou. Ele é aquele que a nossa alma desejava. Consegue cantar aquela? Essa aí que vocês estão? Essa aí. Eu não vou cantar porque senão você vai embora frustrado. Mas essa música diz assim: Tu és